Oi, graça e paz. Vídeo número 7 do nosso estudo Vivendo um Evangelho Autêntico, vivendo um Evangelho verdadeiro, vivendo um Evangelho genuíno. Bem, querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nem todos que estão inseridos numa membresia de uma denominação evangélica significa que estão fazendo ou vivendo a obra do Senhor, tá? Então, conforme nós temos falado, existem muitos religiosos, tá? Porque só vive a obra do Senhor, só pratica a obra do Senhor aqueles que realmente foram corrigidos, tá? Foram inspirados pela palavra, inspirada por Deus, a nossa vida, por aqueles que foram aperfeiçoados pela palavra. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu vou te dizer o que está sendo muito comum hoje nas denominações evangélicas, hoje no cristianismo que nós estamos vivendo. Gálatas capítulo 5, se abre sua Bíblia aí, a Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, apóstolo Paulo vai dizer àquela igreja o seguinte: porque as obras da carne são manifestas da seguinte forma: adultério, fornicação. Tu sabe o que é fornicação? Deve saber, né? Que é um casamento, que é um sexo fora do casamento. Então, fornicação. Inclusive, fornicação é para aqueles que também, pastor, não tem nada a ver, que não foi casado no papel. É para esses também. Por quê, querido? A Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 5, versículo 20, que se a minha justiça ela não exceder a do homem natural, dos escribas e fariseus, então eu estou fora do reino de Deus. Tá entendendo? Então é fornicação para quem não contraiu o matrimônio segundo a lei. Você está transgredindo uma lei. É dessa forma, tá? Então, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria. Idolatria, já fizemos um estudo a respeito disso, de idolatria. O que é idolatria, pastor? Idolatria é tudo aquilo em que você tira Deus como prioridade na sua vida e você coloca coisas ou alguém no lugar de Deus, tá? Seja dinheiro, seja esposa, seja filho, seja pai, seja mãe, seja casa, seja o conforto do seu lar, seja o seu carro. Se está em primeiro lugar na sua vida, você está vivendo uma idolatria. Feitiçaria. Quantas pessoas que são membros de igreja estão participando, estão praticando feitiçaria? Eu não vou nem dizer aqui através como você está, eu não vou dizer nesse estudo não, tá? Mas cuidado, preste atenção, porque se você não está vivendo segundo a palavra, querido, é feitiçaria, tá? Principalmente quando você quer alguma coisa, se tu está dentro da palavra, é feitiçaria. Feitiçaria, tem mais. Vou ler para você aqui, ó. Inimizades. Inimizade é comum, pastor? Inimizade dentro da igreja? Na minha juventude, quando eu fui membro de uma outra denominação, em que eu era um dos vice-moderadores da igreja, tinha um negócio ali que me perturbava muito, mas eu ainda não tinha autoridade nenhuma. Diáconos, tá, pertencendo ao mesmo corpo diaconal, à mesma igreja, que não se falavam, eram inimigos um do outro, e chegava no momento da ceia, estavam juntos para poder distribuir ceia. Isso é uma heresia muito grande. Isso é obra da carne. E eram crentes antigos, crentes fundadores da igreja. Entendeu? Crentes fundadores. E isso me irritava muito. Porque eu vendo um negócio daquele, não podia fazer nada, porque quem era? Eu era pequenininho.
Tinha pastores na igreja que não faziam nada, entendeu? E além de eu ser pequenininho, eu não tinha uma família forte dentro da igreja. E os diáconos pertenciam a famílias fortes da igreja, eram fundadores praticamente, né? Então é isso, querido. É uma coisinha à toa, inimizades, iras, é obra da carne, pelejas, dissensões, heresias, né? Quanta gente aí falando mal um do outro. Por isso que o apóstolo Pedro, a primeira carta dele, capítulo 2, ele vai deixar assim, ó. Nós até estudamos isso sobre edificando a igreja com as características da igreja primitiva, e a base é um terreno limpo, deixando para trás toda a imundícia, toda a mentira, todo o engano, toda a malícia, toda a maledicência, toda a inveja, entendeu? E isso tudo é obra da carne. Não tem como você edificar um templo espiritual, um edifício espiritual em cima de qualquer coisa, em cima de lixaria, tá? Homicídios, bebedice. A palavra não está falando de você beber, mas está falando de beber. Aqui nessa versão, bebedice, tá? Mas está falando de outros, beberrões, que não tem limite. Glutonaria, olha só. Glutonaria é obra da carne. Você come demais? Você come demais, você está fora da vontade de Deus. Se você come demais, já está satisfeito e continua comendo que nem um bicho, isso é glutonaria, isso é obra da carne e isso é pecado. Tem mais. E coisas semelhantes a estas, Gálatas capítulo 2, hein? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, querido, mais uma vez, o reino de Deus aqui não é um lugar. Ou seja, não viverão sob o domínio de Deus. Então, preste atenção na vida que você está vivendo.